Está perdido sobre a nova reforma tributária? Quer saber os principais pontos? Vem comigo nesse vídeo. Fala pessoal, meu nome é Christian Linsmaier, sou especialista na área tributária aqui na Contimatic e hoje falaremos sobre a nova reforma tributária que traz mudanças no sistema tributário brasileiro. E para não deixar ninguém na mão, vamos disponibilizar um material completo para vocês sobre esse assunto, um guia para você não perder nenhuma mudanças que estão por vir. E o melhor, é 100% gratuito, o link está na descrição. Agora sim, vamos falar sobre a reforma tributária, mas antes já vai deixando o like e se inscreva no nosso canal. Bom pessoal, no dia 20 de dezembro de 2023 foi definitivamente promulgada a emenda constitucional número 132, a famosa reforma tributária. Bom, essa reforma simplifica e unifica os tributos federais, estadual e municipal, através de um IVA, que é chamado Imposto sobre Valor Agregado. Bom, sendo a sua principal fonte de arrecadação o consumo, com o objetivo de eliminar a guerra fiscal e dar mais transparências aos tributos pagos. Bom, as mudanças vão ocorrer aos poucos. Os próximos passos serão os projetos de lei complementares que vão regulamentar diversos pontos dessa emenda constitucional, tá? Então, para resumir, o principal efeito da aprovação da reforma tributária é a unificação, que a partir de 2033, os 5 tributos que nós temos no nosso sistema brasileiro é o ICMS, ISS, IPI, PIS e COFINS, que é sobre consumo, em uma única cobrança, tá? Que será dividido entre os seguintes níveis: âmbito estadual e municipal. Teremos o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Ele vai substituir então o ICMS e o ISS. Âmbito federal, teremos o CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. Ele vai substituir o PIS, PIS Importação, COFINS Importação. E teremos também o chamado Imposto Seletivo, ou IS, que vai substituir gradativamente o IPI. Bom, a composição geral, por exemplo, do CBS e do IBS terão os mesmos fatos geradores, base de cálculos, hipótese de não incidência e imunidade, sujeitos passivos, regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação, regras de não cumulatividades e creditamento. Mas isso, como eu falei agora anteriormente, devemos aguardar lei complementares e instruções normativas que vai dar disposições dessa emenda constitucional. Bom, o período de instituição da CBS, do IBS e do ISS será completamente instituído a partir de 2027 o CBS, tá? Mas em 2026 haverá um período de teste em que as alíquotas do CBS e do IBS somados terão 1%. O IBS só será definitivamente implementado em 2033, após o período de transição em que conviverá com o ICMS e ISS, que serão substituídos de modos progressivo. Bom, nesse modelo de tributos, a União define a alíquota do CBS e os estados e municípios alíquotas do IBS, e assim os governos estaduais e municipais deverão concordar com uma alíquota única, ao invés de cada ente definir isso, pois dessa forma não se estimula a guerra fiscal. As alíquotas, por exemplo, do CBS e do IBS não há uma alíquota definitiva, né? Terá esse período de transição com uma alíquota aí de 1%, mas não tem ainda uma alíquota definitiva. Mas o ministro da Fazenda estima-se uma alíquota final do CBS e do IBS seja em torno de 27,5%. Durante o período de transição, então, as alíquotas referentes ao IBS e CBS serão estabelecidas e revisadas anualmente pelo Senado Federal. De modo a manter a arrecadação dos atuais tributos com vistas à manutenção da carga tributária, como proporção do PIB, ou seja, a alíquota corresponderão do que hoje já se paga com os atuais tributos, mas agora serão transparentes. Além disso, a regra geral será a adoção de uma alíquota padrão uniforme, tá? Aplicável a todas as operações com bens e serviços, que trará muito mais simplicidade e isonomia em relação ao modelo atual. Sobre o imposto seletivo, ele será criado a partir de 2027, que incidirá uma única vez sobre a produção, extração, comercialização ou importação de produtos e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Mas como é que vai funcionar isso aí? Tá? Atualmente, a função é exercida pelo IPI,
com a relação aos produtos maléficos à saúde, como o tabaco. Destaque-se que o imposto seletivo não comporá a base de cálculo do CBS e nem do IBS. O imposto seletivo tem caráter regulatório e não arrecadatório. Dessa forma, desestimulando o consumo de bens e serviços que prejudicam a saúde e o meio ambiente. As leis complementares e instruções normativas vai regulamentar isso e vai trazer com detalhes quais serão esses produtos considerados que prejudicam a saúde e o meio ambiente. O Congresso estipulou, após 2027, o IPI, tá? Terá suas alíquotas reduzidas a zero em todo o Brasil, exceto em relação aos produtos que têm industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. Através de lei complementar, explicará o novo funcionamento do imposto. Então, vocês podem observar que então, o IPI vai funcionar junto com o imposto seletivo. Vocês podem observar no quadro aqui um resumo cronológico, né, desses novos tributos do IBS, CBS e ISS, substituindo então o ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Então, assim, vocês vão precisar observar aí o momento da fase de transição, né, o histórico. Então, vocês viram aí que em 2023 foi aprovado a Lei Complementar 123, né? Aí no outro período, em 2024, tem a previsão aí de ser aprovadas leis complementares, os atos normativos que serão instituídos. Em 2026, terá um início de teste do IBS e do CBS com alíquotas somadas a 1%. Na fase 4, inicia o ISS e efetivação da CBS, tá? Então você tem aí o IPI restrito à Zona Franca de Manaus, como eu disse anteriormente, e o ISS poderá ser criado ao mesmo tempo. O PIS e COFINS nesse período também extinto e a CBS instituída totalmente. Em 2028, na fase 5, aí, o IPI terá as alíquotas reduzidas a zero no país, exceto aos produtos industrializados e incentivados pela Zona Franca de Manaus. Na fase 6, teremos então o início de transição, tá, em 2029, convivência do ICMS, ISS, IBS e CBS ainda. Tá, em 2030, né, a fase 7, a convivência do ICMS e ISS com IBS e CBS ainda. Fase 8, né, o período de transição, 2031, a convivência do ICMS, ISS com IBS e CBS ainda. Último ano de transição, 2032, convivência do ICMS, ISS com IBS e CBS. Então, e finalmente, um ano de implementação definitiva do IBS e 2033, então, o IBS, CBS definitivo e ICMS e ISS extintos. Bom, os impactos. Concluindo aqui, as rotinas operacionais do profissional na área contábil e fiscal poderá ocorrer no ano, então, 2026, conforme a gente mencionou aí na tabela, o qual inicia o período de teste dos novos tributos, como o IBS e a CBS. E, naturalmente, haverá mudanças nas obrigações acessórias, como, por exemplo, a declaração do universo do Sistema Público de Escrituração Digital, o SPED. Mas isso dependerá de atos normativos, né, alterações e atualizações do programas pelos órgãos competentes. Bom, essas mudanças também oferecem novas oportunidades de trabalho para os profissionais da área contábil. Portanto, é muito importante manter-se atualizado frente a essas alterações significativas, especialmente durante o período de transição, observando as regras dos tributos que temos hoje e dos novos que serão regulamentados. Ficamos por aqui por hoje e não se esqueça de conferir o nosso material, que será gratuito sobre esse assunto. E se ficou até aqui, comente simplificação já, para a gente saber que você assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!